você que quer fazer alguma pergunta sobre a estrutura da igreja, sobre como nós somos igreja, ou até mesmo sobre a palavra do Senhor, me encaminha a pergunta, nos cultos eu vou estar respondendo. Hoje eu vou fazer algo diferente. Eu vou convidar o pastor de Miami, pastor Marcos Nogueira. Vem cá, pastor, cadê ele? Está ali. E ele vai responder uma pergunta que eu recebi. Uma pergunta sobre Apocalipse. Ele é mestre nessa matéria e ele vai responder para a gente. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia, sempre bom estar aqui junto com você. Eu não posso perder a oportunidade. Se você conhece alguém ali da região de Miami, peça para entrar em contato comigo, ou passe o contato para a gente ir atrás dela, em nome de Jesus. Aleluia, quantos estão cheios do Espírito aí, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a pergunta foi assim, tem uma pergunta: a guerra entre Gog e Magog acontecerá antes, depois ou durante a grande tribulação? Olha, só para falar, Gog é o rei e Magog é a região, então não é guerra entre eles, na verdade Gog é o rei de uma região chamada Magog, ok? Acontecerá antes, depois ou durante a grande tribulação. Quais serão os países que irão liderar essa guerra? Obrigado e tenha um dia abençoado. Já recebi aqui. Glória a Deus. Põe aqui para mim. Só a linha do tempo. Não, eu vou só chegar ali, pastor. Pode ficar tranquilo. Então, essa linha do tempo eu já falei para vocês no ano passado. Vai acontecer o arrebatamento a qualquer momento. Depois vai ter o governo do anticristo aqui, durante 7 anos, 3 anos e meio de paz. Depois vai ter a grande tribulação. Depois a volta de Jesus, o segundo arrebatamento. Nesse final aqui da grande tribulação, vamos ter aqui o Armagedon. Você deve ter falado dessa guerra. Vai ser um ajuntamento ali em Israel. E vai acontecer uma guerra ali, ok? E Jesus virá junto com a igreja para destruir um exército, vai se levantar ali no final da grande tribulação. Então vai ter o tribunal de Cristo e das nações, vai ter o reino milenar, 1000 anos, mas antes do reino milenar, o anticristo, o falso profeta e também o diabo vão ser presos durante 1000 anos, está lá em Apocalipse, capítulo 19 e capítulo 20, nisso capítulo 20, ok? E vai ter 1000 anos de reino poderoso de Jesus Cristo, e nós vamos estar lá reinando em nome de Jesus, amém? Os crentes vencedores para a glória de Jesus, mas no final, Satanás vai ser solto, no final dos 1000 anos, do reino milenar de Cristo, e então vai ter essa guerra chamada de Gog e Magog. Deixa eu então só ler o texto, está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, se você tem a Bíblia aí, você pode abrir e acompanhar. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou seja, o reino milenar, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Bom, esse Gog e Magog, como eu falei, o Gog é um rei, Magog é uma região do norte, um país do norte, ao norte de Israel. Desde Gênesis já tem Magog, né? Na verdade ele é neto de Noé. Está lá, acredita que essa região, então, seja a Rússia, ok? Bom, mas que acredita, a Bíblia não deixa claro, mas nós sabemos que é do norte, e pode ser porque um dos países ao norte de Israel é a Rússia, ok? A fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida que é Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Pronto, só isso, that's it. Fazer o quê? O diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí vem o tribunal do trono branco, que vai julgar os mortos, ímpios, basicamente, e depois tem a nova Jerusalém, novos céus, nova terra, onde não haverá mais choro, mais pranto, e nós estaremos para sempre com Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. E para finalizar, eu quero pedir perdão para os irmãos, porque eu falei que eu ia escrever um livro, e eu demorei muito para escrever, não sei porque, se é resistência espiritual, se não é, mas eu acabei de escrevê-lo, né? Aleluia, tá aí na fase da diagramação. Então, logo, logo vai estar aqui, em nome de Jesus, para aqueles que adquiriram, né, sobre esse assunto. E até mudei o título, vai ser Apocalipse para Todos, porque todos podem e devem aprender sobre esse assunto, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Uma benção.
uma bênção. Obrigado. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Entenderam? Amém. Tem alguém hoje que está nos visitando aqui pela primeira vez? Não vou pedir para você vir à frente, é só você levantar a mão. Não precisa nem constranger desse tanto, só abraça agora. Estou brincando. Levante a sua mão. Você está nos visitando, seja bem-vinda. Lá no fundo tem uma pessoa nos visitando também. Aqui, à minha esquerda. Quem mais? Aleluia. Ali, à minha esquerda também. Sejam bem-vindos. Você que está perto dessa pessoa, você é membro da nossa igreja e está perto dessa pessoa, fala para ela que ela é muito bem-vinda. Se ela tiver liberdade, né, quiser compartilhar o telefone dela, me encaminhe depois para eu poder mandar uma mensagem, tá? E eu quero te declarar que você é muito bem-vindo no nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Coloca, por gentileza, o link do nosso grupo aqui da igreja no WhatsApp. Projeta aí, por favor. Irmãos, nós temos um grupo no WhatsApp, onde ali nós compartilhamos as informações aqui da nossa igreja. É um grupo onde só 3 pessoas compartilham, né, informações, não um grupo para ficar conversando. E nesse grupo, nós estamos pensando também em colocar um folder com o trabalho dos irmãos. Então, se você faz alguma atividade, você é um empreendedor, ou você trabalha com... Aleluia, glória a Deus. Você trabalha em alguma área, né, e quer oferecer o seu serviço para ser contratado, nós vamos criar um portfólio ali com os nomes dos irmãos ou das empresas e vamos compartilhar nesse grupo. Para isso, primeiro você tem que participar do grupo. Então, por gentileza, você pode colocar a câmera do seu celular aqui, vai abrir um link no seu celular, você já vai entrar dentro do grupo. A segunda coisa, você vai procurar o Hélio dentro do grupo, tem o telefone dele, você vai encaminhar para ele as informações da sua empresa, as informações da sua atividade que você quer divulgar, e ele vai planejar, então, esse portfólio ali para a gente poder divulgar a empresa dos irmãos, para a gente poder honrar primeiro os de casa, quando for fazer algum serviço. Amém? Aleluia. A segunda coisa, se você participa do grupo, eu vou compartilhar agora o esboço da minha palavra, para você já ir acompanhando aí. Nós estamos estudando o livro de Romanos, né? Quantos estão comigo estudando o livro de Romanos? Aleluia. Então, eu vou compartilhar com você agora, né, o esboço desse livro. Quem está no grupo vai receber. Já entrou? Aleluia. Então, você vai receber aí agora o esboço do livro. Da pregação, na verdade. Aleluia. Chegou? Ainda não. E agora? Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Vamos orar. Pai Santo, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos nessa manhã, para ver o Senhor Jesus nesse lugar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para se mover, para liberar aqui a Tua palavra, a revelação de Cristo. Senhor, edifica a fé dos meus irmãos, que eles saibam que o Senhor planejou a salvação para eles, que eles saibam que o Senhor mesmo, em cada detalhe, cuidou para que nós fôssemos hoje salvos por meio do sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Você está com fome e sede da palavra? Aleluia. Fala para o irmão que está ao seu lado, o Senhor vai falar com você hoje aqui. Amém. Então, desde domingo passado, nós começamos a estudar o livro de Romanos. Sabe, todo crente deveria entender, compreender por meio da revelação o livro de Romanos. Sabe, deveria ser uma prioridade máxima para você ler esse livro, procurar compreendê-lo, orar em cima do que está sendo escrito ali, que foi escrito ali, para que você tenha fundamento na sua fé. É muito importante. E no culto passado nós falamos apenas uma palavra, que está ali no início, que é a palavra escravo, servo. Romanos 1, a palavra diz o quê? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Essa palavrinha servo, nós vimos que ela tem o significado de escravo. Naquela época, escravo era uma coisa muito comum. Então, no Império Romano, alguém que era escravo, né, ele
já sabia o que significava isso. Ele sabia as atividades que ele tinha que fazer. Ele estava ali para corresponder ao seu Senhor. Mas agora, né, o apóstolo Paulo, ele se apresenta primeiro como o quê? Escravo. Mas escravo de quem? De Cristo. De Cristo. Ele se via como alguém que foi comprado pelo Senhor no mercado de escravos. Sabe, essa é a mesma maneira que você tem que se enxergar hoje. Pastor, mas você está dizendo que eu sou um escravo? Sim, nós fomos comprados, filho. Você tem um dono. Você não é seu, você é de Cristo. Você sabia disso? Você não pertence a você mesmo, você pertence a Ele. E isso quer dizer o quê? Você não está aqui para fazer a sua própria vontade, você está aqui para escolher fazer a vontade dEle. Sabe, o objetivo então, ao ser comprado por Ele, é que você agora vai corresponder a essa compra. Só que essa compra foi baseada no amor. E olha que interessante. Quanto que vale um produto? Ele é definido, o produto ele é definido pelo valor que é atribuído a ele. Esse valor que foi atribuído a você, não foi qualquer valor. Foi o preço do sangue do Filho de Deus. Quanto que vale o sangue do Filho de Deus? Nós não sabemos. Nós sabemos que é caríssimo. Nós sabemos que o valor do sangue do Filho de Deus é caríssimo. E Deus, a Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele resolveu, em outras palavras, matar o seu Filho, derramar o seu sangue para te redimir do seu pecado e do meu pecado. A Bíblia fala que nós somos comprados então nesse mercado de escravos. Nós não fomos vendidos ali na ponta de estoque, na promoção do dia. Não, não. O valor que foi pago por você foi altíssimo. Deus teve que se humilhar. Deus não precisa se humilhar, mas Ele teve que se humilhar. Daí já começa o preço. Deus teve que se fazer gente. Deus não era gente. Deus ele teve que vestir a roupa de gente. Jesus teve que encarnar. Primeira coisa, essa palavrinha aqui é uma palavra boa para você aprender hoje. Quantos creem aqui em encarnação? Encarnação. Aleluia. Por que você tem que crer que encarnação existe? Porque Jesus encarnou. Aleluia. Mas nós não cremos em reencarnação. Isso não existe. Segundo a palavra de Deus, ao homem é dado uma só vida. Depois disso vem o quê? O juízo. Mas nós cremos na encarnação. Jesus encarnou. O que é encarnar? Se fazer carne, sangue. Se você não crê que Jesus se fez carne e sangue, é um problema na sua fé. Por que é um problema? Porque Deus não tem sangue. E é só mediante o sangue de alguém livre e justo que você poderia ser comprado. Então nós somos comprados mediante o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então para que ele se tornasse Cordeiro, ele tinha que entrar pela porta. Ele não podia saltar o muro, ele tinha que entrar pela porta. E a porta é o ventre de uma mulher. E no caso, uma virgem. Para mostrar que aquilo que foi feito foi algo divino, foi um milagre extraordinário. Deus semeou dentro de um ventre virgem a vida de Cristo Jesus. E ele se fez carne e sangue. E ele se humilhou a tal ponto que se comprimiu. Deus se comprimiu tanto que ele virou uma célula fecundada. Isso é extraordinário. Como que Deus que é eterno, como que Deus que é infinito, agora se comprime a tal ponto de virar uma célula. Depois ele se manifesta como um bebê, mais tarde. E no dia que ele se manifesta como um bebê, nós vemos que em Lucas diz o quê? Hoje tenho boas novas para vocês. Boas novas do alto, porque hoje vos nasceu o Cristo. Preste atenção. Evangelho então significa boa notícia. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Hoje você vai ouvir uma boa notícia. Hoje é o dia de você ouvir uma boa notícia, porque você vai ouvir a respeito do quê? Do Evangelho. O Evangelho não são más notícias. O Evangelho são boas, excelentes, estrondosas, maravilhosas notícias para nós. E o livro de Romanos, então, ele é um resumo completo do Evangelho de Deus. A segunda palavrinha que o apóstolo Paulo usa ali, primeiro ele diz que ele é escravo, mas a segunda é que ele é apóstolo. Apóstolo, essa palavra, você tem que entendê-la, porque senão você vai ficar só com o aspecto religioso dela. Mas olha só que interessante, naquela época, o César, ou os imperadores,
Romanos, ele tinha os seus apóstolos. Então, quando Jesus falou que ele iria edificar a sua igreja através dos seus apóstolos, todos entenderam. Quando o apóstolo Paulo falava que ele era o apóstolo de Cristo, as pessoas compreendiam esse significado. Por quê? Porque naquela época era comum se usar a palavra apóstolo. Mas pastor, o que vem a ser apóstolo? O que quer dizer essa palavra? Essa palavra, para você entender, naquela época, o imperador, ele não tinha condições de estar em todos os lugares, no seu império. Ele enviava então os seus apóstolos. O apóstolo que era enviado, ele era enviado na autoridade do imperador. Aonde ele chegava, na cidade que ele chegava, a palavra que aquele apóstolo decretasse, liberasse, era o que iria acontecer. E era a palavra do imperador. Então você percebe que quando Jesus fala que ele iria levantar ali os seus apóstolos, isso queria dizer o quê? Que ele iria enviar pessoas sobre a mesma autoridade dele. E o que eles falassem era a fala de Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele tinha clareza que ele era um apóstolo. Apóstolo é alguém que foi enviado por Cristo. Enviado por Cristo para anunciar o quê? Boas novas. A palavra de Cristo. Então, os apóstolos de César, ou os apóstolos do imperador, quando eles chegavam naquela região, eles chegavam lá com as palavras do imperador. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, aonde ele chegava, as igrejas que ele ia, as cidades que ele ia, ele chegava com a palavra de Cristo. Cristo. Então, apóstolo significa o quê? Enviado. Enviado. Quantos aqui são apóstolos? Uma certa medida. Todos nós. Por quê? Porque no final de Mateus, nós vemos que o Senhor Jesus envia todos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. Então, todos nós que nascemos de novo, somos apóstolos, numa certa medida, ou seja, somos enviados com as palavras de Cristo. Amém? Pastor, essa é uma pergunta boa, alguém já poderia ter feito ela. Pastor, existe apóstolos do mesmo modo que existiam os 12 apóstolos, ou o apóstolo Paulo? A resposta é não. Hoje não temos apóstolos com aquela autoridade. Aquela autoridade é específica para aqueles apóstolos. Mas pastor, essa é uma segunda pergunta que você poderia ter me feito. Pastor, mas hoje temos apóstolos na vida da igreja? Sim, temos. Para quê? Para sustentar o ensino dos apóstolos. Pastor, aqueles apóstolos, por que eles são diferentes? Aqueles apóstolos são conhecidos como apóstolos do Cordeiro. Apóstolos do Cordeiro são só eles. São aqueles 12 apóstolos. E o apóstolo Paulo é um apóstolo também tido como um apóstolo especial, como uma autoridade especial. Por quê? Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Igual a esses, não existe mais. Mas no nosso meio existem apóstolos? Sim. Pastor, na videira tem apóstolo? Só outra boa pergunta que você não me fez também. Terceira pergunta do dia. Sim, nós temos apóstolos, mas não usamos esse título. Não usamos esse título por quê? Porque entendemos que não é um título para ficar gastando ele aí a qualquer custo. Entendemos que esse é um título que tem que ser reservado. Nós, pastores, reconhecemos os apóstolos que tem no nosso meio. Inclusive um deles é dessa igreja, o pastor Márcio. O pastor Márcio, ele participa de um conselho apostólico. Se eu não me engano, são 11 homens. 11, né? Me ajuda. São 11 homens que eles cuidam, né, de toda a estrutura, todas as igrejas, que são aproximadamente 1.200 igrejas que nós temos hoje no mundo, aproximadamente. Então, esses irmãos, eles deliberam coisas, ajustam situações, ajustam ensinos, né? Eles são aqueles que sustentam o ensino apostólico. Amém? Está claro? Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, né, no verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Ainda no verso 1, no final dele, ele diz algo, o evangelho de Deus. Volta um pouquinho. Olha só, no verso 1, no final do verso 1 do capítulo 1, ele diz que o evangelho é o evangelho de quem? É o evangelho dele? Não, é o evangelho de homens. Não
É uma filosofia? Não. O Evangelho é o Evangelho de Deus. Isso aqui, você tem que pensar nisso aqui. Isso aqui não está aqui por um acaso. Eu quero te chamar a atenção para isso aqui. Eu já disse para você que Evangelho é o quê? Boa nova. Pensa comigo. Deus sabe todas as coisas. Ele tem a pré-ciência, ou pré-saber, o pré-conhecimento. Sim. Ele sabia que o homem iria cair, pecar, ia ser vendido como escravo ao pecado? Sim, ele sabia. Então, preste atenção, essa é a loucura. Quando Deus resolveu criar o homem, Ele também resolveu fazer o quê? Criar o Evangelho. Porque sem o Evangelho, o homem não pode ser salvo. Então, no dia que Deus falou, eu vou criar o homem, nesse dia, Ele já tinha resolvido também o quê? Morrer por mim, por você. Isso é uma coisa maravilhosa. Você percebe que Deus não é pego de surpresa. Deus planejou algo. Deus planejou não só você ser criado, mas Ele planejou a forma de te salvar e me salvar antes mesmo de você ser criado. Isso é amor demais. Porque se eu soubesse que você iria pecar, iria se afastar de mim, e seria impossível nós ter comunhão novamente, seria impossível estarmos juntos novamente, eu jamais mataria meu filho por você. Por outro lado, Deus, no dia que Ele resolveu criar o homem, Ele decidiu matar o filho dele, por mim e por você. Mas Ele não só decidiu matar o filho dele, o filho também falou, pai, eu vou fazer a sua vontade, porque eu sei que esse homem que o Senhor criou é muito amado, eu vou morrer por ele. O Espírito Santo falou o que também? Eu vou cuidar desses homens salvos, eu vou ser enviado e vou lá sustentá-los no testemunho do Filho amado. Percebe? A Trindade se reuniu e falou, nós vamos entrar junto nessa história, em outras palavras. Então Deus na sua soberania, resolveu te criar, e na mesma soberania, resolveu planejar o Evangelho. O Evangelho, então, é as boas novas da salvação que foi estendida a mim e a você. E é sobre esse Evangelho de Deus, cuja autoria é de Deus, não é do apóstolo Paulo, cujo o planejamento foi o próprio Deus que planejou, concluiu ele lá na cruz do Calvário. Esse mesmo Evangelho, que é a boa notícia, foi dado a nós como presente. De graça, de graça. Então essa é a boa notícia. Deus não está zangado com você. Deus não está irado com você. Por que Ele não está irado? Porque a ira dele foi destinada lá na cruz do Calvário sobre o seu filho. E esta ira que estava sobre você foi transferida de você e colocada nele. Esse é o Evangelho. Você merecia ser punido. Você merecia o inferno. Inclusive as pessoas me perguntam, pastor, como é que o senhor está? Eu sempre falo, melhor do que eu mereço. Por que eu estou melhor que eu mereço? Porque eu merecia o inferno, filho. Eu merecia a condenação eterna, mas por causa do Evangelho de Deus, a boa nova que você chegou até mim, e eu recebi ela pela fé, crendo, porque eu não vi acontecer, eu não estava lá no dia, mas eu creio, que aconteceu para mim, aquela cruz matou o Senhor Jesus, mas matou também os meus pecados, matou a condenação que estava sobre mim, matou a maldição que estava sobre mim, matou tudo aquilo que me separava de Deus, e hoje eu fui reconciliado com Deus por meio do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, a boa nova da salvação em Cristo. Glória a Deus. Continuando, quando ele fala do Evangelho, no versículo próximo agora, ele vai mostrar o que é a substância do Evangelho. Ele vai mostrar que o Evangelho não só foi planejado. Isso é importante. O Evangelho não é fruto de um acidente. Deus cria o homem, e de repente o homem cai, e Deus fala o quê? E agora? O que eu vou fazer? Ele não foi isso. Antemão, ele já preparou o Evangelho. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Ele já preparou e já anunciou ele lá em Gênesis, com a morte do animal e vestindo Adão e Eva com as vestes do animal, com a pele do animal. E agora então, nós vamos ver que existe uma substância ao Evangelho. Que o Evangelho, na verdade, não é uma boa filosofia, não é um bom ensino, não é uma doutrina simplesmente. O Evangelho não é só a bênção. O Evangelho
não é só paz, mas tem paz como fruto. O Evangelho não é a justificação em si, mas tem a justificação. O Evangelho não é só a boa notícia, mas ele é uma grande notícia e muito boa. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo, encarnado, como presente para mim e para você. Então, agora a substância que está lá no capítulo 1, no verso 3. O Evangelho, então, é uma pessoa. É a pessoa de Cristo, é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Sabe, o Evangelho, então, ele traz paz, mas ele é o príncipe da paz. O Evangelho traz para você a bênção, porque a maior de todas as bênçãos é Ele. É Ele vindo até mim, é Ele vindo até você, Ele nos salvando, essa é a maior de todas as bênçãos. Mas ela não é só a bênção, o Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. A substância do Evangelho é uma pessoa, é Cristo Jesus, o Rei da Glória. Sabe? Então quando Deus planejou você, Ele planejou a manifestação de Cristo. Eu não sei se você sabe, o mistério que estava oculto, a Bíblia diz, pelos séculos e gerações, agora foi revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, esse é o Evangelho. Eu não sei se você percebe, mas o alvo de Deus é colocar Cristo dentro de você. Olha, para que você fosse salvo, Cristo teve que se fazer quem? Homem. Homem. Porque só através de um sangue sem pecado, você poderia ser comprado. Injustos não podem comprar injustos. Somente um justo pode comprar um injusto. Ele, justo, através do seu sangue, que era a moeda de troca, nos comprou. Nesse dia que ele se fez carne e sangue, Deus veio para dentro da humanidade. Mas preste atenção. Jesus, ele morreu, não morreu? Ressuscitou. Ele ressuscitou em espírito ou em carne também? Em espírito e em carne. Os dois. Hoje, sabe o que tem lá no céu? Que não tinha antes? Um homem. Um homem que é 100% Deus e 100% homem. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus glorificou a humanidade, o homem, a ponto de colocar o homem lá no céu agora. E ele está sentado à direita de Deus Pai. Você sabe que você tem influência no céu? Antes você não tinha. Mas hoje tem um homem assentado à direita do Pai, que é 100% homem, mas também é 100% Deus. E a Bíblia fala que ele não nos acusa. Não, ele é nosso advogado. E a Bíblia fala que ele intercede por nós. É o seguinte, só para você entender, para a gente aprofundar um pouquinho. Esse homem que está sentado à direita do Pai, que é Deus também, e também é homem, quando você fala, Pai, dá uma solução nessa situação para mim. Ele que está junto ao Pai faz o quê? Pai, o fulano está pedindo, e eu concordo com ele. Pai, ajuda-o. Ô Senhor, ô meu Senhor, coopera, libera a tua graça, a tua bênção sobre ele, sustenta ele nessa situação. Você sabe, isso tem que te dar confiança. Porque a oração de Jesus, ela é respondida, filho. A intercessão dele é respondida. Sabe por que hoje ele intercede por você? Por causa da boa nova do Evangelho. Porque um dia também morreu por você. Qual que é a substância do Evangelho então? Cristo. Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a substância do Evangelho. Ele não é só a substância do Evangelho, ele também é o centro do Evangelho. O centro. Sabe, pessoas não morrem por causa de doutrinas. Pessoas não morrem por causa de religião simplesmente. Pessoas morrem por causa de outra pessoa. E no caso, os apóstolos morreram por causa do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Sabe, nós não temos que criar discussões por causa de doutrinas, por causa de ensinos humanos ou religiosos. Isso não pode nos separar, porque o que nos une é uma pessoa, é Jesus. O Senhor Jesus me uniu a você. A tal ponto que, inclusive, eu não sei se você sabe, que o Cristo que está dentro de mim, ele clama pelo Cristo que está dentro de você.
Isso nos aproxima. E o motivo de nós estarmos juntos não é porque você é gente boa, apesar de ser. O motivo de nós estarmos juntos aqui como igreja não é porque você é bonito ou feio, apesar de poder ser bonito ou feio. O que nos une não é o seu dinheiro. O que nos une não é porque você me trata bem. O que nos une é Cristo. Esse é o motivo da nossa unidade, que é o centro do evangelho, que é uma pessoa. Então, quando você entende isso, dificilmente você vai embora. Quando você entende isso, dificilmente você vai desistir de alguém. Quando você entende isso, dificilmente você vai desprezar alguém. Porque o que nos une é Cristo, que morreu por mim e por você. E nos colocou nele agora. E eu sou parte de você nele, e você é parte de mim nele também. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus, ele não é só a substância do evangelho. Ele é o centro do evangelho. Então o centro do evangelho não é uma filosofia bonita, não é uma doutrina bonita. O centro do evangelho é o próprio Senhor Jesus. Sabe, eu posso emitir opiniões aqui, mas as minhas opiniões não valem nada diante do evangelho. Eu posso sugerir coisas, mas a minha sugestão, se não for baseada no evangelho, não vale de nada. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, o mais importante não são as minhas opiniões, não são o que eu considero, que eu acho, mas o mais importante é Cristo sendo anunciado aqui. Essa é a maneira pela qual nós reunimos para ver Cristo, ver o Senhor Jesus por meio do evangelho. Amém? Agora no verso 3, o apóstolo Paulo vai fundamentar. E com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Veja, Deus fez uma aliança com Davi. Eu não sei se você lembra, mas a aliança que foi feita com Davi é que o trono dele jamais teria o quê? Fim. Para sempre ele reinaria. Quem reinaria? O filho de Davi. Quem é esse filho de Davi? Jesus. Jesus é o filho de Davi e o trono dele jamais vai ter o quê? Fim. Isso é uma aliança muito poderosa. Isso é uma promessa muito grande. Por que é uma promessa muito grande? Porque todo rei quer ter a sua descendência para sempre reinando. Mas os reis da terra não podem fazer isso. Porém, Davi alcançou uma aliança muito superior. A aliança superior que ele alcançou é a aliança eterna, para sempre. O filho de Davi vai estar reinando sobre a terra eternamente. Isso é muito poderoso. Inclusive, o filho de Davi, segundo a carne, está lá sentado no trono agora, Jesus Cristo. Uau! Que grande graça Davi alcançou, que grande promessa, mas por quê? Isso aqui é importante, para mostrar que Jesus veio em carne e sangue. Nunca desconsidere isso, porque sem ele vir em carne e sangue, não há salvação para nós. Não há salvação. Porém, ele teve que se fazer carne e sangue, porque Deus não tem carne, Deus é espírito. Porém, você, pecador, só pode ser comprado através do sangue e do corpo de Cristo. Então ele se fez carne e sangue para nos redimir e nos comprar. Então você percebe que no verso 3 o apóstolo Paulo fundamenta. Ele mostra de onde o Cristo vem. Ele mostra de onde Jesus foi descendente, segundo o homem na carne. Ele veio da descendência então de Davi. Amém? Verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder e segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala assim, Jesus Cristo é o meu Senhor. Olha que interessante. Quando você lê esse texto, você é tentado a pensar que parece que Jesus não era antes o Filho de Deus e agora ele é o Filho de Deus. Mas isso não é verdade. Jesus é o Filho de Deus desde a eternidade. Desde os tempos eternos, eu não sei nem que quantidade de tempo é essa, mas desde a eternidade, que é um tempo sem fim, ele era o Filho de Deus. Mas ele veio em carne e sangue, não veio? Sim ou não? Sim, ele mesmo falou que ele era uma semente. Semente. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Porém, se ele morrer, ele dá o quê? Muito fruto. Jesus falou a respeito de si, ele era uma semente. Preste atenção. Alguém aí que já viu semente de margarida? Aquela flor, margarida? Não? Se eu aparecer com uma semente de margarida aqui para você, você vai definir, pastor, essa é uma semente de margarida. Não, a maioria de vocês, acho que 99% não vai saber o que é isso. A não ser a pastora Leda que gosta de plantar coisas.
Ela não está aqui hoje ainda. Mas fala para ela que ela gosta de plantar coisa. Está plantando muita semente no coração dos irmãos aí, né? Aleluia. Ela sabe como cuidar de plantas. Já nós lá em casa, né, amor? Não temos o mesmo dom. Só na igreja. Preste atenção. Olha aqui. Se eu mostrar para você a semente de margarida, você não vai saber que é de margarida. Qual que é a única maneira que você vai saber que é margarida? Se você plantar, regar, cuidar, ela vai nascer, crescer, florescer. Aí você fala, aí é margarida. Aí um vai dizer, eu sabia, era margarida, mas depois que viu. Não é verdade? Jesus, irmãos, ele é o Filho de Deus desde a eternidade. Mas quando ele se faz carne e sangue, ele é só uma semente. O Pai sabia que este é o meu Filho amado, do qual eu tenho todo o prazer. O Pai sabia disso. Alguns a quem o Pai revelou, sabia que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Mas o Pai que revelou, mas todos os homens não sabiam que aquilo ali era a semente do próprio Filho de Deus. Mas um dia ele morreu. E ele morreu, ele desceu ao mais profundo abismo, pela morte, para nos resgatar do quê? Da morte. E ele ressuscitou, diz a palavra. E quando ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele foi designado Filho de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando ele cresceu, saiu da terra, ressuscitou, floresceu, manifestou, a Bíblia diz que ele foi apontado, este é o Filho de Deus. Agora é inconfundível, agora não tem jeito, não é mais semente, ele floresceu, ele foi manifestado. Então por isso que Romanos aqui está dizendo no verso 4, e foi designado Filho de Deus com poder. Ele foi designado quando? Quando ressuscitou. Por isso, na sua ressurreição, o que aconteceu com Jesus, acontece conosco também. Hoje, você é só uma semente. As pessoas olham para você e falam, esse aí não é crente não, olha aí. Olha o jeito que fala. Alguém dá alguns deslizes ainda? Alguém buzina no trânsito? Alguém fica nervoso ainda? Ou tudo santo aqui, tudo anjo? Você ainda dá uns deslizes, dá não? Dá, não dá? Parece, tem horas, não é sempre, tá? Mas tem hora que parece que você é aquela pessoa lá do mundo. Mas você não é do mundo. Você é filho de Deus. Alguns é mais difícil de ver, é normal, mas vai manifestar. Aleluia. Porque você só está em forma de semente, você ainda precisa passar pelo processo para florescer, crescer e multiplicar e gerar frutos e amadurecer. Na hora que amadurece, manifesta mais frutos daquilo que você já é. Mas você ainda, talvez, é só uma semente ainda. E como semente, não dá para definir claramente de fora, quem está vendo, é crente, não é crente. Olha o que ele está fazendo, olha o comportamento dele, olha aquele comportamento, é estranho o que ele está falando, aquilo não cabe na boca de um crente. Então, o tempo inteiro você está avaliando, é ou não é? Não. Mas, o que aconteceu com o Senhor Jesus, vai acontecer com você também. Sabe o que vai acontecer com você também? Um dia, Jesus vai voltar. E eu espero que seja nos próximos minutos, segundos. Enquanto eu estou pregando, aí vai ser glória. Eu vou ter uma glória imensurável. Enquanto eu estou pregando, Jesus volta. E quando ele voltar, a Bíblia fala que, num piscar de olhos, você vai receber um corpo glorificado. Aí não vai haver dúvida. Vocês então vão ser designados também o quê? Filhos de Deus. Mas vocês já não são filhos de Deus? Sim, mas agora os anjos vão ver, todos os seres espirituais vão ver, os homens vão ver, de fato, são filhos de Deus. O Pai já sabia, mas até você já sabia, porque o Espírito Santo coloca no seu coração que você é filho de Deus. Mas agora os de fora vão ver e vão falar, uau! Assim como foi com Jesus, também é com você hoje. Amém? Aleluia! Verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Interessante, o apóstolo Paulo está falando viemos, no plural ou no singular? Português aqui, básico. Plural, não é verdade? O que ele está dizendo? Que eu e você também somos o quê? Apóstolos. Eu e você recebemos graça, você recebeu graça? Alguém recebeu graça aqui? Então, primeiro sinal que você é um apóstolo, é que você recebeu graça.
Se você recebeu graça, você também foi enviado a compartilhar desta graça, desta boa notícia. Sabe, a boa notícia então foi dada a mim e a você. Amém? Aleluia. E agora ele vai mostrar como que nós devemos compartilhar a boa notícia. Ele diz aqui no verso 8 em diante, que ele serve a Deus no seu Espírito. A maneira de servirmos a Deus é no Espírito. Aula do curso de maturidade. Você que ainda não fez o curso de maturidade, você tem que fazer. O seu Espírito, ele tem 3 faculdades, 3 funções: comunhão, consciência e intuição. Comunhão, consciência e intuição. É na comunhão do Espírito que você serve a Deus. Consciência do Espírito que você serve a Deus. E é na intuição do Espírito que você serve a Deus. É aquela impressão interior. É aquela coisa que você não sabe explicar, mas você sabe o que você tem que fazer. Já aconteceu com alguém? É dessa maneira que nós servimos o Senhor. E é dessa maneira que o apóstolo Paulo pregava o Evangelho. É dessa maneira que ele ia às igrejas, ele visitava as cidades e ali pregava o Evangelho. Como? Pela percepção no Espírito. Aquela intuição, aquela coisa testificando no coração dele, no Espírito dele. Eu tenho que ir a Roma pregar o Evangelho para vocês. Eu tenho que ir. Algo dentro dele dizia, esse algo é o próprio Espírito Santo, que hoje habita no seu Espírito. Mas ele diz que antes de ministrar, antes de pregar, ele fazia algumas coisas, que tem a ver com o Espírito também. A primeira coisa que ele fazia é o quê? Orar. Orar, verso 9. Sabe, ele não vinha pregar o Evangelho sem oração. Ele orava. Ele orava para que Deus abrisse uma porta, abrisse o coração das pessoas que ouvissem, abrisse a mente deles para receber a palavra. E não era para receber só o conhecimento mental, mas a revelação da palavra, porque é isso que produz transformação. Então ele orava, mas mesma maneira você tem que fazer também. Antes de falar do Evangelho, ore. Porque essa é a maneira que nós servimos. Sabe, você quer pregar o Evangelho lá no seu trabalho? Ore antes. Ore antes. Sabe, de terça a sexta nós estamos orando aqui das 6 às 7. De terça a sexta. Para quê? Por que nós oramos? Nós oramos para que o Evangelho seja ministrado nessa igreja. Para que você tenha um coração aberto ao receber a palavra do Evangelho. Para que a sua mente seja clara para compreender o Evangelho. E que você tenha a revelação do Espírito. Então a primeira coisa é orando. Segundo, fervor. O apóstolo Paulo pregava o Evangelho em fervor. Pastor, o que é isso? Ele não pregava o Evangelho apático. Né? Porque assim não tem... Olha, se algo não te empolga, não vai empolgar os outros. Ele tinha fervor. E aqui eu quero abrir um parêntese. Nós estamos vivendo uma geração muito apática. Parece que o povo não reage. Parece que não tem fervor, não tem paixão. Sabe? A maior expressão de paixão que você vai ver nesses dias é pôr um menino para ir lá num jogo de futebol, ver o time dele favorito. Como é que ele vai ficar? Vibrante! Glória a Deus! Ele vai falar lá, se ele é crente. Mas aqui no culto não fala. Preste atenção. Tem que haver vibração. Não estou falando da vibração aqui. Falando disso não. Estou falando de fervor. Toda apatia vai embora do seu ser. Que você possa se regozijar, se alegrar no Senhor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você crê mesmo no Evangelho? Deixa eu te falar, você estava indo para o inferno. Você era separado de Deus. Se você orava, Deus não podia te ouvir. Deus não podia te ouvir, por quê? Porque você era um pecador. Porque os seus pecados te afastavam de Deus. Mas um dia, Deus já tinha planejado isso. Não é fruto do acaso. Ele planejou. Ele falou, eu amo tanto essas pessoas. Eu amo tanto. Cada um deles individualmente eu os amo profundamente. E eu sou capaz de fazer uma loucura por eles. Eu sou capaz de fazer a loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho é eu matar o meu filho, que é justo, santo, dar a justiça dele a cada um deles e reaproximá-los, comprá-los de volta para mim. E ele fez isso. Depois de saber de uma notícia boa dessa, o que você tem que fazer? Pular de alegria, dar glória a Deus, ter fervor, porque você estava morto nos seus pecados, mas agora você está vivo
para sempre. Aleluia. Eternamente. Ainda que morra, viverá, diz a palavra. Isso é maravilhoso. Tem que haver fervor no seu coração, filho. Se não te contagia, você não vai contagiar ninguém. Por isso o apóstolo Paulo fala em fervor, em fervor. Porque ele quer contagiar mais alguém com esse negócio. Com essa pessoa, que é o próprio Senhor. Aleluia. Sabe por quê que ele pregava? Eu estou olhando para aquele relógio ali, os irmãos estão aqui na frente, olha lá. Está 11h42 ali. Eu estou olhando para lá, eu falei, eu estou com muito tempo aqui. Mas agora que eu realize, agora que eu caí em si, 12h10. Meia hora. Eu pensei que eu tinha meia hora. O do lado? O de lá, o 11h42 está valendo? Vamos embora. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção, irmãos. A outra coisa que o apóstolo Paulo falou aqui, que ele se sentia devedor. Devedor. Isso aqui é uma coisa também interessante. Ele se sentia devedor das pessoas. Ele se sentia devedor daquele que era sábio, do que não era sábio. Ele se sentia devedor do judeu. Ele se sentia devedor do gentil. Ele se sentia devedor para pregar o evangelho. Para você entender. Preste atenção. Se eu tenho $1 milhão, aleluia, fala amém que eu estou precisando. Glória a Deus, eu recebo, Senhor. Eles falaram amém, Senhor. E eu empresto esse $1 milhão para o pastor Alex. O pastor Alex, ele é devedor meu ou não? Sim, claro que é. Ele é um homem espiritual, um homem de Deus. Ele vai pagar as contas dele. Homem de caráter. Ele vai pagar, ele está me devendo $1 milhão. Mas o apóstolo Paulo não se sentia devedor desta maneira. Vou te explicar da maneira que ele se sentia devedor, que é a mesma maneira que eu e você nos sentimos devedor hoje. Amém? Então, vamos supor que eu tenho $1 bilhão. Fala amém, irmãos. E eu falo assim, pastor Alex, vai lá no fundo. Deixa eu ver quem está lá no fundo. O Bruno Grande, está lá no fundo. Pega esse $1 bilhão e entrega para o Bruno, que está lá no fundo. Calma aí, pastor Alex, calma aí. Fica aí no meio, fica aí. Ainda não entrega, não. É porque ele já quer fazer a vontade do Senhor. Calma aí, pastor Alex. Presta atenção, irmãos. O pastor Alex é devedor de quem? Não. Ele é devedor de quem? Meu e do Bruno. Meu porque ele me deve o quê? A satisfação de falar para o Bruno que ele entregou $1 bilhão. Mas enquanto está com ele, está me devendo, está devendo o Bruno. Mas quando ele entrega para o Bruno, ele deixou de ser devedor de quem agora? Do Bruno e meu. Então, agora ele deve 2, entrega lá para o Bruno. $1 bilhão. A sua salvação não custou $1 bilhão, custou o sangue do próprio Deus. Que nem toda a terra poderia pagar. Nem todo o recurso natural da terra poderia pagar. Nem todo o recurso das galáxias poderiam pagar. Nada pode pagar o que foi feito por mim e por você. Porque foi muito caro o sangue do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo se sentia então devedor tanto a nós quanto ao Senhor. E essa mesma maneira que você tem que se sentir devedor hoje. Para quê? Para entregar o que foi dado nas suas mãos. Que é muito mais do que $1 bilhão. É infinitamente mais. Aleluia. Verso 15. A Bíblia fala que ele tinha prontidão. E ele dizia, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho a vocês que estão em Roma. A pergunta que eu te faço hoje, você está pronto para anunciar o evangelho? Você está pronto para sair ali fora e falar do evangelho? Para entregar para a pessoa aquilo que Jesus depositou na sua mão? Você está pronto para ir ali fora e falar para ela, olha, Deus mudou minha vida. Pastor, mas eu não sei nem pregar, não sei nem onde está o livro de João. Não tem problema. Preste atenção, não tem problema. Sabe, quando eu converti, eu não sabia nem onde estava o livro de João. O pastor falava, abre Mateus. Eu falo, o que é isso, Mateus? Mas eu sei de uma coisa, eu era de um jeito e Deus me mudou. Então, no outro dia, eu cheguei lá no meu trabalho, eu cheguei lá nos colegas que eu tinha, nos meus primos, nos meus familiares. Eu falei para o meu primo, falei, Tiago, Deus mudou minha vida.
Algo aconteceu dentro de mim, Tiago, eu não sei te explicar. Eu lembro que a primeira pessoa que no outro dia, depois que eu tive a experiência com Deus, eu vi e preguei o evangelho, foi para esse primo meu, trabalhava no mesmo lugar que eu. Ele olhou para o meu olho e falou: seus olhos estão diferentes mesmo. O que aconteceu? Eu falei: não sei, Tiago, eu sei que Deus me salvou. Algo aconteceu dentro de mim. Sabe aquela tristeza, aquela coisa, aquele vazio, acabou. Eu não sabia a Bíblia. Eu não sabia de nada. Eu só abri minha boca e testemunhei o que Jesus fez na minha vida. Será que você está pronto para testemunhar o que Jesus está fazendo na sua vida hoje? Será que você está pronto para ir lá fora e parar alguém falar a respeito da sua esperança e da sua salvação? Será que você pode fazer isso? Será que você tem esse espírito de prontidão, como o apóstolo Paulo está pronto para pregar o evangelho? Aleluia. Eu não sei você, irmãos. Nós temos a melhor notícia de toda a eternidade. Nós temos a melhor notícia de toda a história do homem. A melhor notícia não é a cura do câncer, não é a cura disso ou daquilo, não é o livramento disso ou aquilo, mas a melhor notícia é Cristo dentro de mim e você, a esperança da glória. E Ele se chegou até nós. Aleluia. Vamos ficar de pé? Infelizmente. Tem mais hoje à noite lá em Porto Santo Lúcio. Glória a Deus. Inclusive eu quero te convidar a participar desse projeto missionário comigo. Aleluia. Glória a Deus. Antes era só para 50 pessoas, mas agora cabe mais onde eu arrumou lá. Então, se você quiser ir, você é meu convidado. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, depois de tão grande amor e revelação e graça, o que resta de nós é dizer: Senhor, eu não merecia, obrigado. Eu não merecia. Eu não merecia que seu filho morresse por mim. Eu não merecia nada disso. Mas o Senhor me amou de tal maneira, que cravou na cruz a minha morte, cravou na cruz a minha condenação. E pelo teu sangue eu fui redimido, comprado de volta. Sabe, Deus, Ele tinha direito sobre você, porque Ele te criou. Mas você foi vendido como escravo ao pecado. Mas Ele não parou. O amor de Deus não parou aí. Ele poderia ter deixado, destruído tudo, estava tudo bem. Mas Ele resolveu nos amar mais e revelar e manifestar o seu amor, te comprando de volta para Ele. Agora nós somos duplamente de Deus. Uma porque Ele nos criou, nós fomos feitura dEle, criação dEle. Mas agora, porque Ele nos comprou de volta, por meio do seu sangue. Ele é duplamente nosso Senhor, Ele é duplamente nosso Deus. E este sangue precioso nos fez filhos. Nós participamos da família de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Antes éramos só criaturas, mas agora somos filhos. E mais, por causa do Evangelho, por causa da obra do Senhor Jesus, nós agora fazemos parte da divindade. Nós não somos Deus, mas nós temos a vida de Deus dentro de nós. A natureza divina está dentro de mim e você, e ela está operando agora, por meio da fé e do Espírito Santo, operando uma transformação completa, genuína, uma salvação completa e genuína. Senhor, nós somos muito favorecidos e agraciados. Eu sei, Senhor, que na cruz o Senhor nos deu uma herança. A herança é Cristo em nós, a esperança da glória. Por causa da tua obra na cruz, Senhor, hoje pode haver cura nesse lugar. Então, na autoridade de Cristo, como enviado de Cristo, na mesma autoridade de Cristo agora, eu comando contra toda enfermidade nesse lugar. Toda enfermidade agora saia do seu corpo e bata em retirada em nome de Jesus. Toda opressão na mente, agora confusão na mente, seja desfeita pelo poder do nome de Jesus Cristo. Todo espírito maligno e imundo enviado das trevas, agora é repreendido pelo poder do nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, caia por terra.
Que haja cura brotando agora no corpo dos meus irmãos, no corpo daqueles que estão aqui nesse lugar agora, e quem está nos vendo de casa. Haja cura brotando agora no seu corpo. Se você vai sentir agora a cura brotando no seu corpo, dores no pescoço agora saia em nome de Jesus. Dores na cabeça saia agora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Bendito é o Senhor. Espera. Tem uma criança que está com alguma enfermidade aqui no nosso meio. Uma criança de colo. Se tiver, vem aqui à frente. Se é o caso, vem aqui à frente. Venha com a criança aqui à frente. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. A dívida foi cancelada na cruz. O que nos escravizava e nos prendia já não escraviza mais, nem nos prende mais. A maldição não tem mais lugar ou espaço sobre nós. Toda a maldição já foi removida. Toda a obra da maldição já foi removida de nós. E hoje somos livres. Livres para servirmos o Senhor como escravos de Cristo. Somos servos do amor de Cristo. Põe a mão como quem recebe. Todos repitam comigo essa oração. Fala assim: Pai, obrigado por tão grande salvação, revelada a nós por meio do Evangelho. Obrigado pelo Filho que morreu pelos meus pecados, que levou sobre si a minha maldição, a minha condenação, as minhas enfermidades, as minhas dores. Obrigado, Pai, porque com Cristo eu morri, mas com Ele eu também ressuscitei para uma nova vida, uma nova história, para viver eternamente, para conhecer o Senhor e permanecer conhecendo. Obrigado, Pai. Eu recebo agora a minha salvação pela fé na obra de Jesus. Eu declaro que eu sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Aleluia. Glória a Deus.